São Paulo está enfrentando a pior crise hídrica da sua história. E ela será a pior e última crise, pois São Paulo vai virar uma cidade fantasma. Outras cidades como Campinas correm o mesmo risco. Hoje, dia 30 de setembro, Cantareira está com apenas 6,9% da capacidade do volume morto. Isso porque o volume útil secou completamente em junho de 2014. Ou seja, o Cantareira já entrou em colapso e ninguém te avisou. O volume morto nos passa a falsa sensação de que temos mais água sobrando, mas a verdade é outra. Nesse vídeo pretendo ser muito breve e explicar o porquê a guerra da água em São Paulo é inevitável. O Cantareira abastece cerca de 15 milhões de pessoas no interior e na Grande São Paulo. Ele começou a funcionar na década de 70, quando São Paulo tinha cerca de 5 milhões de habitantes. Cerca de 40 anos depois, estamos com cerca de 12 milhões de habitantes. Porém, o governo não investiu em nenhum outro grande reservatório nesse período. O crescimento populacional desenfreado veio acompanhado com a destruição das nascentes e da Mata Atlântica. A floresta faz chover e quanto menos árvores, menos umidade, logo menos chuva. Podemos constatar essa realidade através do desmatamento da Amazônia, que vem ocorrendo de forma implacável, porém a mídia e o governo pouco tocam no assunto. Cerca de 80% do desmatamento da Amazônia é fruto da pecuária. Ou seja, ocorre para a criação de animais para consumo humano. Além disso, a cada 18 segundos, 1 hectare da Amazônia é convertido em pasto. Isso mesmo, 18 segundos. Vários estudos já comprovaram que a Amazônia controla o regime de chuvas no Sudeste e até mesmo na Argentina. Apesar disso, a ideologia do capitalismo, que coloca o lucro acima do bem-estar do planeta Terra e do ser humano, faz com que ninguém pense nas consequências dos seus atos. Mas agora vamos ver quando o pouco da água que resta do Cantareira irá secar. Apesar do governo falar que esse risco é baixo, você irá conhecer os fatos e os dados a seguir. Não quero instalar pânico, mas apenas mostrar a realidade ocultada pelo governo medíocre e pelo povo com otimismo estúpido. Fiz um levantamento de níveis do Cantareira de 2010 a 2014, entre os meses de agosto até dezembro. Notei que os níveis caem até dezembro, mesmo nos anos anteriores em que choveu-se na média histórica. Somente em janeiro a situação começa a melhorar. No período entre 1º de janeiro a 31 de março, costuma haver uma recuperação com média de 10 pontos percentuais. E com condições normais, o que já não é o caso, pois o solo está muito seco. Ou seja, mesmo que tenhamos chuvas na média, não haverá recuperação do Cantareira, pois entraremos 2015 com volume negativo. No máximo, adiaremos a guerra da água para o próximo inverno. Porém, quando o volume morto do sistema chegar em cerca de 3% da capacidade, as bombas não conseguirão mais captar a água restante. E quando isso acontecer, o caos será instalado. Preste muita atenção no que irá acontecer em São Paulo, caso Jesus Cristo recuse em nos mandar um dilúvio milagroso para nos salvar. Sem água, as indústrias irão parar de funcionar. A economia sofrerá um fortíssimo golpe, uma vez que as outorgas à autorização para uso de água irão cessar completamente. A agricultura, indústria e pecuária ficarão sem uma única gota de água. Caminhões-pipa não poderão resolver o problema, pois o gasto da indústria é altíssimo. Com isso, irão faltar alimentos e todos os tipos de produtos nos supermercados. Será apenas uma questão de tempo para que o número de doenças infecciosas cresçam desenfreadamente, uma vez que os hospitais deixarão de funcionar devido ao colapso. Além disso, escolas e universidades fecharão as portas e empresários deixarão de investir em São Paulo, devido à grande incerteza que irá se instalar nacionalmente. E para piorar tudo isso, corremos o risco de ficarmos no escuro e sem água, pois os reservatórios das hidroelétricas estão próximos de 10%. Mas São Paulo entrará no fundo do poço seco quase que com certeza absoluta, ao menos que, como falei, Jesus Cristo nos salve com um dilúvio. A civilização industrial se tornou um problema grave. São Paulo vai viver a calamidade pública. Iremos presenciar o colapso da maior cidade da América do Sul. A presidente da Sabesp, Dilma Pena, já afirmou que a crise do Cantareira é comparável aos terremotos e tsunamis. Mesmo assim, isso teve pouca repercussão na mídia, pois o governo não quer induzir desespero.
Mas ele será inevitável em 2015. Esperem para ver. O ser humano se proliferou como uma bactéria e agora corre o risco de ser eliminado do planeta Terra. É muita gente para pouca água. Uma hora isso ia acabar acontecendo sem dúvida alguma. Cientistas apontam que a falta d'água é um dos principais fatores, se não for o principal, que ocasiona o colapso de civilizações. Chegamos no ponto limite.